somos impulsionados a realizar uma obra sozinho, isso nos causar temor, nos causar medo. Eu lembro quando eu fui me casar, e quando eu caí em si e percebi que a partir daquele momento não teria nem papai nem mamãe, mas que eu seria o homem da casa, aquilo me deu um certo medo, me gerou um certo temor, porque eu deixei de ficar debaixo da sombra de alguém para assumir uma responsabilidade. E a Bíblia deixa muito claro que Jesus disse a eles para irem, pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. E Jesus disse mais, Jesus disse, olha, eu vos dou poder para repreender toda enfermidade, eu vos dou poder para dar vida aos mortos, eu vos dou poder para expulsar demônios. Mas a Bíblia fala que mesmo assim, os discípulos ficaram temerosos acerca daquilo que iriam falar, acerca da maneira como proceder. E Jesus dá a eles a certeza, Jesus dá a eles a confiança da presença do Espírito Santo de Deus. Jesus vai dizer no capítulo 20, eu vou conjecturar aqui da maneira como Jesus, eu imagino que ele tenha falado. Jesus, ele acalma os discípulos dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque não sois vós quem falará, mas é o Espírito de vosso Pai que falará por meio de vós. Jesus, ele dá aos discípulos essa palavra para dar a eles um incentivo e a confiança necessária para realizar a obra de Deus. Jesus também queria mostrar para os seus discípulos que não era eles quem falavam, eles eram apenas instrumentos, assim como nós somos apenas instrumentos de Deus. Nós somos apenas um canal por onde Deus se utiliza para realizar o querer e a vontade dele aqui na terra. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa noite é para que você entenda que Deus, ele precisa de nós, e Deus nos chama para uma grande obra. A maneira como Deus escolhe aqueles que vão fazer a sua obra é completamente diferente da maneira como nós escolhemos aqui na terra. Quando Jesus vai escolher os seus 12 discípulos, os 12 homens que fariam parte do seu círculo de amizade, do seu círculo de intimidade, nós percebemos que quando olhamos para aqueles homens, de repente eles não passariam em nenhum processo seletivo aqui na terra. Quando eu fui participar há 6 anos atrás de um processo seletivo para entrar na empresa, para trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, que pela misericórdia de Deus, Deus me colocou dentro de uma das maiores empresas do mundo. Eu fiquei praticamente 7 horas dentro de um prédio, dentro de uma sala, fazendo tudo quanto é tipo de teste, psicológico, teste de raciocínio, conversa com um psicólogo, desenha daqui, faz um cálculo dali. Por fim eu já não estava aguentando, e não tinha certeza de que eu passaria em todos aqueles testes. Eu fui sabatinado de todas as formas, e no final aprove Deus me colocar dentro daquela empresa. E quando eu olho para Jesus escolhendo os seus discípulos, eu vejo olho para aqueles homens e eu vejo que eles não passariam em nenhum processo seletivo aqui na terra, porque não eram homens que tinham uma boa oratória, não eram homens que tinham relacionamento com a sociedade. Pelo contrário, eram homens iletrados, não tinham frequentado as melhores escolas rabínicas de Israel. Eram homens que eram pescadores de peixe, eram homens que não eram acostumados no meio social, homens que eram simples daquela sociedade, e alguns deles até de um temperamento muito forte. Tanto é que Jesus os apelidou de filhos do trovão. Por exemplo, Pedro, Tiago, João, homens que tinham um certo temperamento. E a Bíblia fala que Jesus escolheu aqueles homens e fez deles grandes homens que mudaram a realidade dessa história que nós conhecemos. E quando eu olho para aqueles homens, para aqueles 12, eu percebo que 11 deles, pelo menos 11 deles, não tinham capacidade de exercer um ofício de liderança. Aliás, o único deles que tinha uma capacidade era Judas. Justamente Judas era o único que talvez fosse gabaritado para exercer um ofício de discípulo de Cristo, porque Judas era zelote, Judas fazia parte de uma facção dentro do judaísmo. Judas conhecia a Torá, conhecia os profetas, Judas conhecia a Bíblia, e era o único capaz, aos olhos humanos, de exercer uma função de liderança dentro daqueles homens de Israel. Mas o interessante é que Deus, ele não olha como o homem vê. Deus, ele vê diferente. O homem vê estética, Deus vai lá na alma, Deus vai lá dentro. Deus gosta de desafio, e Jesus provou isso. Se alguém disser que existe algum líder na
terra maior do que Cristo, você vai ter um motivo para contrariar ele. Se alguém disser que Jesus não foi um grande líder, você vai repreendê-lo, porque Jesus pegou 12 homens sem capacidade nenhuma para o ofício e transformou eles nos maiores ganhadores de alma da história. Jesus pegou 12 homens, colocou autoridade na vida deles e fez deles homens que revolucionaram a história que nós conhecemos nos livros. Se você abrir um livro de história, um livro de filosofia, um livro de sociologia, você vai ver duas siglas, AC e DC, que significa antes de Cristo e depois de Cristo. Sabe o que os historiadores, arqueólogos, antropólogos, cientistas estão dizendo? Houve um momento na história em que passou um homem chamado Jesus aqui nessa terra. A sua vida foi tão marcante, tão impactante, que ele dividiu a história. A história era uma antes dele, mas depois que ele passou por aqui, ele transformou a história da raça humana. E quem foi o canal de Deus para transformar essa humanidade? Foram esses 12 homens que Jesus escolheu. Eles tinham chamado, eles tinham uma capacitação que veio do céu para realizar a obra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Da mesma forma como Jesus escolheu aqueles 12 homens, ele continua escolhendo homens e mulheres para realizar a sua vontade. Ele continua escolhendo homens e mulheres para fazer o seu querer, a sua vontade. E eu não vim pregar sobre os 12 discípulos. De repente você deve estar imaginando, eu não vim pregar sobre esse texto, mas eu quero pregar aqui sobre 3 homens que foram escolhidos por Deus. Os 3 responderam ao chamado de Deus com uma objeção, uma desculpa. E Jesus, aliás, o próprio Deus, tratou esses 3 homens, tratou eles nas áreas que eles acreditavam que eram áreas deficientes da sua vida. Jesus escolheu 3 homens de formas diferentes, cada um respondeu de uma forma, e os 3 foram tratados por Deus para realizar a obra do Senhor. O primeiro homem que eu quero citar aqui nessa noite foi um homem chamado Gideão. Repita comigo, Gideão. Gideão. No capítulo 6 do livro de Juízes, você encontra a história de Gideão. Gideão, ele viveu num período em que Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. A Bíblia fala que o povo de Israel durante 7 anos plantou e não colheu. Você imagina você preparar a terra, arar a terra, jogar semente, adubar, regar a planta, ela ir crescendo, você podar, cuidar para que as pragas não atinjam a plantação. E quando chegar na época da colheita, vir um inimigo que não plantou, que não teve trabalho nenhum, e saquear toda a sua colheita, toda a sua plantação. Era assim que acontecia com Israel. A Bíblia fala que os midianitas vinham como gafanhoto, subiam como um gafanhoto e saqueavam a plantação de Israel. Mas a minha Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo numa caverna. Interessante é que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de se preparar o vinho. Lagar é lugar de esmagar a uva para preparar o vinho. Mas Gideão, ele se valeu daquele espaço para tentar proteger um pouco da sua plantação, para tentar salvar um pouco da colheita. E a Bíblia fala que Deus, de repente, ele olha do céu e ele vê Gideão lá embaixo malhando trigo no lagar. Eu imagino que Deus chama um anjo e manda que o anjo descesse até a terra, lá onde estava Gideão, para dizer para ele: Deus é contigo, varão valoroso. Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendo nesse texto, eu aprendo que Deus, ele procura homens e mulheres que trabalham em momentos de crise. Enquanto muitos se escondem, enquanto muitos se camuflam, enquanto muitos ocultam o seu ministério, o seu talento nos momentos de crise, verdadeiros homens e mulheres de Deus que fazem a diferença na terra estão trabalhando, estão fazendo a obra do Senhor. Deus não chama crente que está à toa, acovardado, escondido. Deus procura quem está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas dentro da casa de Deus que são cheios de teoria, cheios de projeto. Eles chegam para o pastor, principalmente em época de final de ano, quando o pastor vai escolher os irmãos que vão trabalhar, e o pastor, ele chega e fala: pastor, eu tenho muitos projetos para a igreja. Se o pastor me colocar como líder de jovens, eu já tenho aqui uma lista de projetos. O dia que eu for líder do ciclo de oração, eu vou mostrar para aquelas irmãs como é que trabalha. O dia que eu for pastor daquela igreja, eu
eu vou fazer completamente diferente. Mas o que as pessoas esquecem é que Deus não procura quem vai fazer, Deus procura quem já está fazendo. Aleluia, Deus não procura quem projeto está vedado, ou quem está esperando adquirir uma posição para realizar a obra do Senhor. Mas Deus procura quem está com a mão na massa para realizar a obra de Deus. Você quer um exemplo disso? Eu vou lá, mas volto. A história de Davi. Samuel foi até a pequena Belém, sob uma ordem de Deus, ungiu o novo rei de Israel. Quando ele chega na casa de Jessé, a Bíblia fala que os irmãos de Davi, os filhos de Jessé, se apresentam com aquela roupinha de domingo, tudo bem arrumado, naquela filinha indiana. Eu imagino que Jessé falou bem assim: olha, profeta, qualquer um que você escolher está bem servido. São homens de guerra, são homens eloquentes, são homens preparados para serem os reis de Israel. Samuel, ele vai, pega o seu azeite e vai em direção ao primeiro filho de Jessé. Ele olha e pensa com ele mesmo: meu Deus, esse aí é o novo rei de Israel, eu vou ungí-lo agora. Interessante é, pastor Jadiel, que tem pessoas que parecem tanto que é chamado por Deus, que ele engana até profeta. O pastor, ele chega naquela ansiedade, quando chega aquele irmão animado, que tem disposição, mas não tem caráter. O pastor, no primeiro momento, ele olha e fala assim: meu Deus, a seara está precisando de tanto ceifeiro, e chegou mais um para ajudar. Mas de repente, quando ele vai para a intimidade com Deus, Deus faz como fez com o profeta Samuel. Ei, Samuel, não é esse. Você está olhando para a aparência, eu sou Deus, eu olho para o coração. Oh, glória! Aleluia! Tem gente que parece tanto que engana até profeta. Passou o segundo, passou o terceiro, passou todos os filhos de Jessé. De repente Samuel olha e fala bem assim: mas acabaram os jovens. O profeta, eu imagino que já estava começando a ficar confuso, pensando: meu Deus, será que eu errei de casa? Deus falou que era nessa casa, era nesse lugar que estava o novo rei de Israel. Acabaram-se os seus filhos. O que ele falou? Não, tem um que está lá no campo pastoreando ovelha. Aleluia, Jesus, glória a Sempre Deus. Davi de uma família nobre. Meu Não era Deus. o trabalho dele pastorear ovelha, era trabalho de escravo, era trabalho de mulheres daquele tempo. Então por que Davi pastoreava ovelha? Eu acredito que ele pastoreava não era nem por obrigação, era por amor. Davi estava lá no mato cuidando de ovelha. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Enquanto os irmãos de Davi estavam cheirando a trono, Davi estava cheirando a ovelha. Enquanto os irmãos de Davi estavam preocupados com posição, Davi estava lá no mato cuidando de ovelhas. Se prepare para você abrir essa boca e glorificar o nome do Senhor com o que eu vou dizer nessa noite. Enquanto os irmãos de Davi estavam cheios de projetos daquilo que iriam fazer, Davi estava matando o leão e o urso lá no mato e ninguém estava vendo. E é esse que Deus procura, é esse que Deus está olhando. Aleluia! Qual é a tua ocupação? Oh, glória! Aleluia, Deus! Às vezes a gente quer tocar trombeta para todo mundo ver que estamos fazendo a obra do Senhor. A gente quer tocar trombeta para que todos vejam que nós estamos evangelizando, pregando, orando nos lares. Ô, meu irmão, não faça isso não. Quantas pessoas, eu te pergunto, quantas pessoas viram Davi matar um leão? Quantas pessoas viram Davi matar um urso? Foram poucos espectadores. Existem muitos matadores de leões e ursos que estão caminhando no nosso meio hoje e ninguém vê. E não precisa pastor ver, não precisa irmão ver, não. Não espere tapinha nas costas nem reconhecimento do homem, porque o maior reconhecimento vem lá de cima. É Deus que vê tudo em oculto e é Ele que vai te recompensar. Oh, glória! Aleluia! Davi matou leão e urso, ninguém viu. Um dia Deus preparou um gigante, preparou uma plateia qualificada de guerreiros. Fez Davi derrubar o gigante para todo mundo aplaudir Davi de pé. E ali ele foi exaltado. Meu Deus! Deus não procura quem vai fazer, Deus procura quem está fazendo. Tem muito crente do lado do trono, enquanto deveria estar cheirando a ovelha no meio do mundo, evangelizando e fazendo a obra do Senhor. Aleluia! Gideão estava malhando trigo. Aí o anjo chega para ele e fala assim: eis que estou contigo, varão valoroso.
eu imagino que Gideão eu imagino que ele olhou para trás, pensando, com quem está falando? Eu vou te explicar por que Gideão fez isso. Quando o anjo falou, eis que estou contigo, varão valoroso, eu imagino que ele olha para os lados, pensando com quem o anjo estava falando. De repente, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino, pode ser que o anjo tenha repetido, para que Gideão entendesse, eis que estou contigo, varão valoroso, porque ver um anjo já era coisa extraordinária. Você imagina ser chamado de varão valoroso. Mas por que você está dizendo isso, irmão? Você vai ver na resposta de Gideão logo em seguida. Quando Deus fala que escolheu ele como libertador, para livrar o povo da mão dos midianitas, Gideão demonstra-se um homem triplamente complexado. Ele vai falar bem assim, oh meu Deus, meu Senhor, eu faço parte da menor tribo de Israel. Ele era da tribo de Manassés. Aí ele fala bem assim, ele vai mais e fala, eu faço parte da família mais pobre da minha tribo, e eu sou o menor da minha casa. Ô meu irmão, Gideão era triplamente complexado. Eu sou o menor do menor do menor, da menor tribo, da menor família e o menor da casa. Mas Gideão se esquecia de que Deus, ele é especialista em tratar a alma do homem. Deus é especialista em valorizar o homem enquanto muitos não valorizam. Deus é especialista em tratar a ferida da nossa alma. O problema de Gideão não era talento, porque ele tinha. O problema de Gideão é que 7 anos de sofrimento fizeram com que a sua autoestima ficasse baixa. Gideão tinha uma baixa autoestima. Gideão tinha um pensamento negativo acerca de si mesmo. Gideão não entendia o seu poder, o seu valor, a sua capacidade. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu creio que Deus vai te encher, até domingo Deus vai te encher e te fazer do Espírito Santo. Mas nessa noite é necessário Deus curar a tua alma, para você entender o valor que você tem para Deus. Gideão não sabia o potencial que ele tinha. Se achava pequeno, se achava menor. Meu amado, mas ele não sabia que Deus é especialista em pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, em pegar as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Eu e você somos uma tremenda interrogação. Somos. Pessoas olham para nós e não entendem como é que Deus pode te usar dessa forma. Pessoas olham para o teu passado e para o teu presente e não entendem como é que Deus te tirou, de onde te tirou e colocou você nessa posição. As pessoas não entendem. Porque o ser humano mede o homem, o valor. A sociedade, ela mede o nosso valor pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Deus é diferente. Deus não olha essa capa, Deus não olha essa máscara, Deus não olha essa estética, Deus olha para dentro do teu coração. Aleluia. Deus é especialista em pegar pessoas que não têm potencial nenhum aos olhos humanos e fazer dele ou dela a grande profeta dessa geração. Você quer ver como Deus é especialista? Se você pegar um toco e der na minha mão, esse toco não vai ter utilidade nenhuma, a não ser acender a churrasqueira. Mas se você der na mão de um escultor, ele vai esculpir aquele tronco e vai fazer uma bela escultura dali. Se você der um quadro em branco para mim e um pincel e algumas tintas, não vai ter utilidade nenhuma para mim. Mas para um homem chamado Leonardo da Vinci, ele pintaria a Mona Lisa e tantos outros quadros famosos que ele pintou. Se você der uma bola no meu pé, aí sai alguma coisinha. Sai não. Mas se der no pé do Neymar, ele vai saber o que faz. Se você der um ouro no seu estado bruto na minha mão, é perigoso jogar aquilo fora, porque o ouro é acinzentado, não tem esse brilho da aliança, do anel, como vocês veem. Mas se for caísse na mão de um ourives, ele levaria aquele ouro ao fogo, tiraria toda a impureza e dali sairia uma bela joia. Se você pegar um barro da melhor qualidade e colocar na minha mão, aleluia, não vai ter utilidade nenhuma a não ser sujar as minhas mãos. Mas se você
você levar para um profissional da olaria, o oleiro, ele vai colocar aquele barro numa roda, aquele barro sem forma nenhuma, vai moldar, e daí vai sair um belo jarro, um belo vaso. Aleluia! Você já está entendendo o que Deus está falando? Se você der uma página em branco para mim, de repente eu não conseguirei escrever mais do que 3 linhas. Mas se você der para os grandes escritores da língua portuguesa, eles vão escrever páginas e mais páginas daquele caderno em branco. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, é que para alguns, ou talvez até para muitos, você é um toco, você não tem talento, você não tem ministério, você não tem chamada. E muitos chegam a dizer que você é igual o pau que nasce torto, que nunca se endireita. Mas eu vim aqui dizer para você que nós servimos ao carpinteiro de Nazaré. Ele vai lixar, ele vai cortar, ele vai moldar, ele vai te lapidar e vai fazer de você uma bela joia na presença do Senhor. Personalidade espiritual. Deus está te moldando a maneira dele. Olha para cá que eu vou dizer uma coisa para você. Deus não está procurando manequim de loja nem modelo de novela. Deus está procurando pessoas imperfeitas. Deixa eu alegrar o teu coração nessa noite. Deixa eu alegrar o seu coração. Se você entrou aqui dizendo: Deus, eu não tenho valor nenhum. Deus, eu me sinto uma pessoa completamente incapaz. Deus, eu não tenho qualidade nenhuma. Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Eu desafio dando parabéns para você. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. O perfeito não tem como Deus trabalhar na vida dele. Quando Jesus olhou para Simão, a palavra Simão significa formoso. Jesus olhou e falou assim: Simão, você pode ser formoso por dentro, por fora. Você pode ser Simão por fora, mas por dentro você é Pedro. A palavra Pedro significa fragmento de pedra, porque pedra é possível você lapidar e moldar ela. Deus, quando olha para você, não vê a tua aparência, não vê o vestido que você colocou para vir para a festa, não olha o diploma que você alcançou na sua faculdade. Deus não olha o seu novo terno, o seu novo corte de cabelo, nem o seu sapato. Deus, ele olha para dentro de um coração, buscando alguém que o adore em espírito e em verdade, buscando alguém que tenha um coração quebrantado, buscando alguém que esteja disposto a ser tocado pelas mãos do oleiro. Cutuca esse irmão que está do seu lado e fala para ele: você tem um valor inestimável para Deus. Fala para ele. Nós ouvimos tanta palavra de maldição na nossa vida, dizendo que não valemos nada, que não temos capacidade, dizendo que Deus não olha para nós. Diga para o teu irmão: você vale muito para Deus. Você vale muito para Deus. Oh, glória! Pastor, qual é o meu valor? A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia! Estima-se que tenha no mundo cerca de 15 trilhões de dólares em circulação. Então eu valho mais do que 15 trilhões de dólares. Qual é o meu valor então? O dia que alguém disser para você que você não vale nada, diga para ele: eu valho sim. E quando a pessoa perguntar quanto é que você vale então, diga para ele: eu valho a gota do sangue do Filho de Deus. Aleluia! Porque não fostes comprado com ouro nem prata nem coisas corruptíveis, mas fostes comprado pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus Cristo.
coisa para você abrir essa boca e glorificar o nome do Senhor. Deus te comprou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E a partir do momento que você aceitou Jesus no seu coração, você foi selado pelo Espírito Santo. E se você foi selado pelo Espírito Santo, você é propriedade de Deus. E se você é propriedade de Deus, Satanás não toca na sua vida. Ele não tem poder para isso. A Bíblia fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca, não toca. Aleluia! Meu Deus! Gideão, complexado, com a sua alma ferida. Quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: Deus, eu vou nesse congresso, mas eu quero receber um renovo espiritual. Eu quero que o Senhor me diga qual a chamada que o Senhor tem na minha vida. Eu quero uma ocupação, já que o tema é esse. Eu quero uma ocupação para a minha vida. A primeira coisa que Deus vai fazer para te mostrar que Ele tem uma ocupação na sua vida é levantar a tua autoestima e mostrar que você tem um valor para Deus. Você vai sair daqui nessa noite, você vai olhar para o espelho e você vai ver um grande homem, uma grande mulher de Deus que acaba de nascer naquele lugar. Aleluia! Glória! Porque muitos de nós somos comparados a um boi. Quem é do interior é que sabe. E tem uma frase que diz que se o boi soubesse a força que ele tem, ele não ficava preso dentro de uma cerca. É um animal forte, mas não sabe a força que tem. Da mesma forma o crente, se você soubesse a autoridade de Deus que está na sua vida, você murmuraria menos. Se você soubesse a autoridade de Deus que está na sua vida, você usaria de mais autoridade dentro do seu trabalho, no meio da rua, no meio da tua família. Se você soubesse a autoridade que tem nas suas mãos, você levantaria mais as suas mãos. Se você soubesse a autoridade que tem na sua boca, você falaria de Jesus com ousadia e com unção. Em nome de Jesus, meu irmão, quebra essa serra. A Bíblia fala de outro homem que recebeu uma chamada de Deus. Moisés. Repita comigo, Moisés. Moisés. Todos nós conhecemos a história de Moisés, filho de Joquebede. Nasceu numa época onde Faraó queria fazer um controle de natalidade, matando todas as crianças do sexo masculino, para que os hebreus não crescessem. Joquebede consegue esconder o seu filho durante um tempo. Chegou um momento que não tinha mais como ela esconder, então ela, um ato de desespero, ela espera contar com o milagre de Deus. Ela faz uma cesta de junco, coloca a criança dentro e solta ali no rio. Interessante que o acampamento de Israel ficava na ponta do Jordão, enquanto o palácio do rei ficava mais acima. E o Jordão significa rio que desce. Era um rio de águas correntes. Naturalmente a criança deveria descer o rio, mas aprove Deus, por milagre e por maravilha do Espírito Santo, Moisés vai parar na praia, lá no palácio de Faraó, onde as suas filhas se banhavam. Ele passa 40 anos dentro do Egito, estudando nas melhores universidades. E logo depois dos 40 anos, ele já sabia quem ele era, já havia reconhecido a sua nacionalidade hebreia. E a Bíblia fala que um hebreu é oprimido por um egípcio. Moisés não suporta, o sangue sobe e ele acaba matando o egípcio. Mas era propósito de Deus, porque era tempo de Moisés sair do palácio e ir para o deserto. Ele vai passar 40 anos no deserto, conhece um homem chamado Jetro. Ali ele acaba casando com a filha de Jetro, e a Bíblia fala que ele vai passar 40 anos ali no deserto. Depois desses 40 anos, Moisés está ali, quando ele cuidando das ovelhas. Quando ele vai caminhando pelo deserto, ele dá de frente com uma árvore que queimava e não se consumia, não virava cinza. Ele vê uma sarça ardendo em fogo e que não se consumia. De repente brada uma voz lá de dentro dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Moisés rapidamente tira as sandálias do Egito e vai ao encontro daquilo que ele ouvia, mas de repente não entendia tanto, não ouvia, não tinha um discernimento de que voz era aquela, mas era um chamamento de Deus para que o ministério de Moisés nascesse ali naquele lugar. E Deus agora fala para Moisés: eu te escolhi e te levantei como libertador. Você vai libertar o meu povo do Egito.
Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Moisés vai passar 40 anos da sua vida achando que era alguém. Vai passar 40 anos se esquecendo de quem ele era, na escola do deserto. E depois ele vai passar mais 40 anos sendo aquilo que Deus queria que ele fosse. Mas quando Deus chama Moisés, ele já fica temendo, achando que não tinha tanta capacidade. E Deus fala: olha, Moisés, eu sou contigo e eu vou te provar isso. Pega essa vara que você está na mão e joga no chão. Ele joga, ela vira uma cobra. Deus fala: pega ela. Quando ele pega, transforma em vara de novo. E Deus fala: está vendo, eu sou com você. Coloca a tua mão no peito, Moisés. Ele coloca. Quando ele tira, a mão estava leprosa. Deus fala: coloca de novo, Moisés.